We did have in Portugal indological studies in 19th century, the end of 19th century, until giving back of Guatemala in Gil, when Salazar was really upset with the taking of Guatemala in Gil, but he should have resolved this problem much earlier, and it happened. So since then, till 1974, 5 of April 1974, Portugal and India didn't have a true relation, diplomatic relation. And ideological studies stopped. So this was really a step back in our relations. We know that England, when giving independence to India, kept ideological studies, but not Portugal. So I think that now is the moment we keep that, we take in our hands all this good relation and go ahead with Ayurvedic studies, ideological studies, because it's a must. We have a long story, a long path still to make. Portanto, no vasto panorama das tradições médicas da humanidade, poucos sistemas de conhecimento revelam uma continuidade histórica tão notável quanto a medicina ayurvédica. Nascida nas brumas do tempo védico, esta disciplina transcendeu os confins geográficos do subcontinente indiano para se estabelecer nos nossos dias como uma das correntes mais influentes da medicina naturopática contemporânea. A sua trajetória secular constituiu um testemunho eloquente da capacidade humana para desenvolver sistemas holísticos de compreensão da saúde e da doença, sistemas que, longe de se confinarem ao empirismo rudimentar, se erguem sobre fundamentos filosóficos de notável sofisticação. O termo Ayurveda deriva da conjunção dos vocábulos sânscritos Ayus, que significa vida, e Veda, conhecimento, constituindo literalmente a ciência da vida, ou o conhecimento da longevidade. Esta denominação encerra, desde logo, a amplitude conceptual de um sistema que se propõe a abarcar não apenas a cura das enfermidades, mas a compreensão integral dos processos vitais e a promoção de uma existência equilibrada e plena. As origens históricas do Ayurveda remontam ao período védico, situado entre 1500 e 500 a.C. e até anterior a isso, embora as suas raízes mergulhem provavelmente em tradições orais ainda mais ancestrais. Os textos fundamentais desta medicina, Samhita, foram codificados entre os séculos 3 e 2 depois de Cristo, antes e depois de Cristo, destacando-se entre eles o Charaka Samhita e o Sushruta Samhita, obras que permaneceram como pilares doutrinários durante milénios. O Charaka Samhita, atribuído ao sábio Charaka, constitui um tratado abrangente sobre a medicina interna, enquanto o Sushruta Samhita se distingue pela sua ênfase na cirurgia e nos procedimentos invasivos. Estas obras revelam um grau de sistematização e rigor metodológicos que surpreende pela sua modernidade, apresentando classificação usológica pormenorizadas, protocolos terapêuticos estruturados e uma compreensão anatómica notavelmente precisa para a época. A medicina ayurvédica exige sobre uma concepção holística do ser humano, entendido como uma entidade indissociável do cosmos circundante. Esta perspectiva fundamenta-se na teoria dos Panchamahabhutas, os 5 grandes elementos: terra, Prithvi, água, fogo, Tejas, ar, Vayu e éter, Akasha. Elementos primordiais que, segundo a doutrina ayurvédica, constituem tanto o macrocosmos universal quanto o microcosmos humano. A partir desta base cosmológica, desenvolve-se a teoria das 3 doshas. Os humores corporais, Vata, associado ao movimento e ao sistema nervoso, Pitta, relacionado com a transformação e o metabolismo, e Kapha, ligado à estrutura e à coesão. O equilíbrio dinâmico entre estes 3 princípios constitui o fundamento da saúde, enquanto o seu desequilíbrio gera a patologia. Esta conceptualização revela uma compreensão sofisticada da homeopatia e de homeostasia,
antecipando em milénios descobertos fundamentais da fisiologia moderna. A originalidade do Ayurveda manifesta-se, portanto, igualmente, na sua abordagem individualizada da medicina. O conceito de prakriti, a constituição individual determinada pela predominância de um ou mais doshas, estabelece que cada pessoa possui uma natureza única que determina não apenas a sua predisposição a certas patologias, mas também a sua resposta específica aos tratamentos. Esta perspectiva personalizada da medicina representa uma antecipação notável dos desenvolvimentos contemporâneos da medicina de precisão. O período clássico do Ayurveda, situado entre os séculos I e VIII d.C., caracterizou-se por uma extraordinária efervescência intelectual. Durante esta época, emergiram figuras tutelares como Bhagavata, cujo Ashtanga Ritya sintetizou magistralmente os conhecimentos precedentes, estabelecendo uma síntese doutrinária que influenciaria decisivamente o desenvolvimento posterior da disciplina. Esta era assistiu igualmente ao florescimento das especialidades médicas. O Ayurveda clássico distinguia 8 ramos principais Ashtanga: medicina interna, Kaya Chikitsa, cirurgia, Shalya, otorrinolaringologia, Shalakya, pediatria, Kaumarbritya, toxicologia, Agada Tantra, psiquiatria, Bhuta Vidya, medicina regenerativa, Rasayana e medicina reprodutiva, Vajikarma. Esta compartimentação reflete um grau de especialização que rivaliza com os sistemas médicos mais avançados na antiguidade, que nem sequer eram existir. Portanto, o desenvolvimento da cirurgia ayurvédica merece particular destaque. Sushruta, o tal autor, considerado o pai da cirurgia indiana, descreveu mais de 300 procedimentos cirúrgicos e catalogou 120 instrumentos cirúrgicos. As suas técnicas de rinoplastia, reconstrução nasal, eram tão refinadas que influenciaram o desenvolvimento da cirurgia plástica moderna. Esta perícia cirúrgica demonstra que o Ayurveda, longe de se limitar a práticas suaves, englobava o espectro completo da intervenção médica. Um dos aspectos mais fascinantes da evolução ayurvédica reside no desenvolvimento da Rasha Shastra, a alquimia médica indiana. Esta disciplina, que floresceu entre os séculos VIII e XII d.C., revolucionou a farmacologia ayurvédica através da introdução de preparações minerais e metálicas de complexidade crescente. Os alquimistas ayurvédicos, os Rasavaidyas, desenvolveram técnicas sofisticadas de purificação e processamento de metais como o mercúrio, o enxofre, o ouro e o ferro, transformando-os em medicamentos de extraordinária potência e eficiência. Estas preparações, conhecidas como rasoshadis, exigiam processos de fabrico que podiam estender-se por meses ou anos, envolvendo sublimações sucessivas, calcinações controladas e combinações precisas. O Rasha Shastra representa, assim, uma das primeiras formas de química farmacêutica sistemática e sistémica, antecipando desenvolvimentos que só emergiram na medicina ocidental muitos séculos mais tarde. Os textos alquímicos ayurvédicos, como Rasarnava e o Rasentra Chintamani, constituem verdadeiros compêndios de química aplicada, revelando um domínio técnico que desafia muitas preconcepções sobre o nível científico das civilizações pré-modernas. E isto que o governo indiano está a tentar fazer, recuperar e integrar todos estes manuais de conhecimento alquímico e químico da Índia tradicional na biomedicina. É uma revolução científica na Índia e é uma revolução científica para o mundo moderno, sem dúvida. Portanto, a chegada do colonialismo é um outro problema. A Índia, o colonialismo europeu, ao seu continente indiano, marcou um período de profunda transformação para o Ayurveda. A introdução da medicina ocidental, com a sua ênfase na anatomia patológica e na terapêutica farmacológica,
desafiou os fundamentos tradicionais do sistema ayurvédico. Este confronto não se limitou ao âmbito meramente técnico, estendendo-se às próprias concepções epistemológicas sobre a natureza do conhecimento médico. Durante o período colonial, a Ayurveda enfrentou uma marginalização sistemática. As autoridades coloniais privilegiaram o ensino da medicina ocidental, relegando as tradições médicas autóctones para um estudo tudo subalterno. E muito além disso. Imaginem. Esta política teve consequências duradouras, levando à erosão de muitas tradições terapêuticas e ao declínio das instituições do ensino ayurvédico tradicionais. Contudo, o movimento independentista indiano, a independência da Índia, trouxe consigo um renovado interesse pelas tradições médicas nacionais. Figuras como Mahatma Gandhi advogaram pela revitalização da Ayurveda, não apenas como sistema médico, mas como símbolo da identidade cultural indiana. Esta revalorização política teve repercussões práticas, levando os estabelecimentos de instituições de ensino ayurvédico modernos e à criação de mecanismos regulamentares para a prática profissional. As últimas décadas testemunharam uma extraordinária renascença do Ayurveda, impulsionada por múltiplos fatores convergentes: política internacional, comércio, ligações diplomáticas, conferências de medicina e naturopatia, o crescimento do movimento da medicina integrativa no Ocidente criou um ambiente receptivo às abordagens holísticas da saúde, enquanto os avanços da investigação biomédica começaram a fornecer validação científica para muitas práticas ayurvédicas tradicionais. A fitoquímica moderna identificou compostos bioativos em numerosas plantas utilizadas tradicionalmente no Ayurveda, elucidando os mecanismos de ação de preparações milenares, plantas como a Litania somnífera, a ashwagandha, a cúrcuma longa, o açafrão, a bacopa monieri, honey, tornaram-se objetos de intensa investigação científica, revelando propriedades adaptogénicas, anti-inflamatórias e neuroprotetoras que corroboram as utilizações tradicionais. Simultaneamente, a investigação clínica começou a demonstrar a eficácia de intervenções ayurvédicas em diversas condições patológicas. Estudos controlados documentaram benefícios significativos de tratamentos ayurvédicos em patologias como a artrite reumatoide, a diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares e os distúrbios do fórum psiquiátrico. Portanto, esta acumulação de evidência científica contribui decisivamente para a legitimização académica do Ayurveda. A metamorfose do Ayurveda numa ciência naturopática contemporânea representa um fenómeno de notável complexidade, caracterizado pela síntese entre sabedoria ancestral e rigor científico moderno. Esta transformação não se limitou a uma mera adaptação superficial, mas envolveu uma reconfiguração profunda dos paradigmas tradicionais à luz dos desenvolvimentos científicos contemporâneos. A naturopatia moderna adotou muitos dos princípios fundamentais do Ayurveda, particularmente a ênfase na prevenção, a abordagem holística do paciente e a utilização de terapêuticas naturais. Conceitos ayurvédicos como a desintoxicação, a rejuvenescência, a rasayana e o equilíbrio constitucional tornaram-se pilares da prática naturopática contemporânea. Esta integração manifesta-se de forma particularmente evidente no desenvolvimento de protocolos terapêuticos híbridos que combinam diagnósticos ayurvédicos tradicionais com tecnologias de avaliação modernas, como o Sr. Embaixador referiu que está acontecendo em Índia. Métodos como a termografia, a análise da variabilidade da frequência cardíaca e a espectroscopia por ressonância magnética começam a ser utilizados para objetivar conceitos tradicionais como o desequilíbrio dos doshas. Portanto, a farmacologia ayurvédica também experimentou uma profunda renovação através da aplicação de métodos analíticos modernos. Técnicas como a cromatografia líquida, de alta precisão, a espectrografia de massa e a análise do DNA, barcoding, permitem agora a padronização rigorosa das preparações herbais tradicionais, assegurando a sua
qualidade e segurança e eficácia. A tradição do Ayurveda, para o estudo da ciência naturopática, suscita questões epistemológicas fundamentais sobre a compatibilidade em paradigmas médicos distintos. O Ayurveda tradicional fundamenta-se numa cosmologia holística que integra dimensões físicas, mentais e espirituais da experiência humana, enquanto a ciência médica moderna cronologia, com uma abordagem reducionista focada em mecanismos moleculares específicos. Esta tensão paradigmática manifesta-se particularmente na área do diagnóstico. O diagnóstico ayurvédico tradicional baseia-se em métodos como a pulsologia, Nandi-Vidya, e a observação da língua e a análise da urina, técnicas que requerem uma sensibilidade sutil desenvolvida através de anos de prática. A avaliação científica destes métodos constitui um desafio metodológico complexo, exigindo o desenvolvimento de instrumentos de avaliação que preservem a subtileza das observações tradicionais. Portanto, a escola, a pedagogia, o contínuo do ensino da medicina ayurvédica é um must e é extremamente importante. Não vai substituir a medicina tradicional ocidental, vai completá-la, mas é necessário haver uma tradição. Essa tradição é oral, é científica e é técnica. Portanto, a consolidação do Ayurveda como ciência naturopática insere-se num movimento mais amplo de desenvolvimento da medicina integrativa, que procura combinar o melhor dos sistemas médicos tradicionais com os avanços da biomedicina contemporânea. Esta síntese promete revolucionar a prática médica, oferecer abordagens mais personalizadas, preventivas e holísticas. A medicina de precisão, baseada no perfil genético individual, encontra no conceito ayurvédico de prática um precursor notável. Investigações recentes sugerem correlações entre os tipos constitucionais ayurvédicos de polimorfismos genéticos específicos, abrindo a possibilidade de uma medicina personalizada que integre sabedoria ancestral e genómica moderna. A psiconeuroendocrinologia, disciplina emergente, que estuda as interações entre os sistemas nervoso, endócrino e imunitário, encontra no Ayurveda um quadro conceptual já desenvolvido para compreender estas interações complexas. O conceito ayurvédico de Ojas, a essência da vitalidade, apresenta paralelismos notáveis com descobertas contemporâneas sobre os mecanismos da resiliência fisiológica. A expansão global do Ayurveda, como ciência naturopática, tem implicações profundas para o futuro dos cuidados da saúde. Em sociedades cada vez mais conscientes dos limites da medicina convencional, particularmente no tratamento de doenças crónicas e na promoção do bem-estar, o Ayurveda oferece alternativas terapêuticas valiosas. Estou quase a acabar. A Organização Mundial de Saúde reconheceu oficialmente o Ayurveda como sistema médico tradicional, incentivando a sua investigação e integração nos sistemas de saúde nacionais. Não nos esqueçamos disso. Portanto, a oportunidade já existe. Estes reconhecimentos institucionais facilitam o desenvolvimento de estándares internacionais para a prática ayurvédica e promovem a investigação colaborativa entre as instituições académicas, e é isso que estamos a fazer na nossa universidade. Our dear friend Manas, leading the process. A trajetória do Ayurveda, desde as suas origens védicas até à sua metamorfose em ciência naturopática contemporânea, constitui um testemunho eloquente da capacidade das tradições médicas para se renovarem, preservando a sua essência. Esta evolução não representa uma ruptura com o passado, mas sim uma síntese criativa que honra a sabedoria ancestral enquanto abraça os desenvolvimentos científicos modernos. O Ayurveda contemporâneo oferece uma visão de medicina que transcende as limitações do revolucionismo biomédico, propondo uma compreensão integral do ser humano na sua relação com o corpo. Esta perspectiva holística, validada progressivamente pela investigação científica, posiciona o Ayurveda na vanguarda da medicina do futuro. Uma medicina que será simultaneamente científica e humanística, tecnologicamente avançada e espiritualmente consciente.
A lição fundamental que emerge desta longa jornada é que as grandes tradições médicas da humanidade não constituem relíquias do passado, mas repositórios vivos de sabedoria que podem informar e enriquecer a medicina contemporânea. O Ayurveda, na sua forma atual de ciência naturopática, representa uma ponte entre mundos, entre o antigo e o moderno, entre o Oriente e o Ocidente, entre a ciência e a sabedoria, oferecendo um modelo para a medicina integrativa do terceiro milénio. Nesta síntese reside, talvez, a maior contribuição do Ayurveda para a medicina contemporânea, a demonstração de que é possível conciliar rigor científico com abordagem holística, eficácia terapêutica com respeito pela individualidade e progresso técnico com prevenção da dimensão humana do ato médico. É esta visão de síntese que faz do Ayurveda não apenas uma medicina alternativa, mas uma alternativa à própria concepção de medicina, apontando caminhos para uma prática médica mais integral, mais humana e mais eficaz.